Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me, comigo Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar as sessões 111 a 114 de Doutrina e Convênios. Mas antes de passar para o conteúdo, eu tenho um comentário para fazer. Que conferência maravilhosa nós tivemos no último final de semana. Eu não tenho nenhum discurso favorito, eu amei tantos discursos, não dá pra eu citar só um aqui. O discurso do profeta foi maravilhoso, o discurso do Elder Oaks achei incrível, do Elder Anderson. Quando eu tava assistindo o discurso do Elder Oaks, eu só pensei assim, como é que ele consegue ensinar com tanta clareza e poder? Minha cabeça tava... Mas enfim, foi uma conferência maravilhosa. A gente tem mais um novo templo no Brasil, uma ótima notícia. Enquanto eu estou falando aqui para vocês, me veio até uma ideia aqui na mente. Degustando a conferência. Deixe aqui nos comentários se você quer um vídeo, um novo quadro sobre os discursos da conferência. Essa é só uma ideia preliminar, vamos ver o que vai dar. Mas enquanto isso, chega de introdução e vamos para o nosso contexto. No que diz respeito à sessão 111, ela foi revelada para o profeta Joseph no dia 6 de agosto de 1836, em Salem, Massachusetts. Quase que travou a língua. Essa sessão ela foi revelada para o profeta mais ou menos 4 meses depois, um pouquinho mais de 4 meses, desde a dedicação do templo de Kirtland. A gente viu isso na semana passada. Uma coisa importante para a gente salientar no contexto dessa sessão, que nessa época muitos líderes da igreja, muitos membros da igreja, eles estavam passando por graves problemas financeiros. Acredito que muitos deles tinham despendido suas despesas para ajudar na construção do templo, eles tinham os gastos com a obra. Então é relatado aqui que muitos líderes da igreja estavam sofrendo com dívidas. Nessa sessão 111, o profeta e outros 3 líderes da igreja, lembro que o irmão dele estava junto, Hiram Smith, Oliver Cowdery e, se não me engano, Sidney Rigdon. Esses 4 eles viajaram para essa cidade chamada Salem, porque eles ouviram falar que nessa cidade eles teriam condições de receber uma grande quantia de dinheiro. Mas o que a gente pode ver no estudo dessa semana, que esse dinheiro, na verdade, eles não receberam. O que eles receberam foi o contido na sessão 111. E o Senhor mostrou para eles que muito além de bênçãos financeiras, eles puderam encontrar outros tesouros, ou seja, eles puderam encontrar muitos conversos que receberam o Evangelho. Então é uma sessão que trata sobre nossas preocupações inclusive financeiras, e a gente vê também como que o Senhor nos guia, se é lógico permitir, nos confiarmos nele mesmo nessas situações de provação. Já a sessão 112 de Doutrina e Convênios foi revelada por profeta Joseph no dia 27 de julho de 1837 em Kirtland, Ohio. Um fato interessante para a gente ressaltar que essa sessão foi a única registrada em Doutrina e Convênios nesse ano de 1837. Ela foi uma revelação destinada para Thomas B. Martin. A gente já tinha visto já na sessão 31, uma sessão que foi destinada para ele. Naquela época dessa sessão 31, era 1830, e lá foi tratado sobre o chamado missionário desse irmão Martin. Quase 7 anos depois, nessa sessão 112, Thomas B. Martin servia como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Mas o que estava acontecendo nessa época aqui? Estavam ocorrendo muitas divergências, até mesmo com os membros do Quórum dos 12 Apóstolos e o profeta. A gente pode ver que o orgulho de alguns desses líderes estava exaltado. O próprio Thomas B. Martin estava questionando o profeta com relação às chaves de um chamado missionário. E a gente vê aqui algumas admoestações do Senhor. A gente viu que nessa ocasião aqui, Thomas B. Martin ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu dessa revolta, dessas intrigas que estavam acontecendo. E o Senhor deu para ele aqui alguns conselhos muito importantes que nós podemos também aplicar na nossa vida. A sessão 113 de Doutrina e Convênios foi revelada por profeta Joseph em Far West, Missouri, e ela foi revelada em março de 1838.
Nessa sessão, a gente vai ver respostas a certas perguntas referentes ao livro de Isaías do Velho Testamento. São perguntas referentes ao capítulo 11 de Isaías, ao capítulo 52. Então, essa sessão 113 não é uma sessão muito longa e que trata sobre essas indagações, essas perguntas sobre o livro de Isaías. E falando em sessão pequena, essa próxima, essa sim é pequena. É a sessão 114 de Doutrina e Convênio, só tem 2 versículos. Essa sessão foi uma revelação destinada a David W. Patten, não sei como pronuncia. Mas enfim, é uma sessão curta, bem curta, né? Só 2 versículos. Mas um princípio tratado nessa sessão é que os cargos da igreja, conferidos para aqueles que não foram fiéis no seu chamado, serão dados para outras pessoas. O que a gente pode aprender é que se alguém não for fiel no seu chamado, o Senhor ele vai chamar outra pessoa, porque sua obra tem que continuar, ela não vai parar porque alguém não quis fazer. Infelizmente essa pessoa vai ficar sem as bênçãos que poderia receber nesse chamado, mas a obra do Senhor ela não pode parar. O primeiro princípio que eu quero tratar com vocês é um princípio que se encontra na seção 111 e também foi destacado aqui no manual. É um princípio intitulado como: o Senhor pode ordenar todas as coisas para o meu bem. No que diz respeito a esse tópico, o manual pede para que a gente possa pensar sobre coisas, sobre situações que nos preocupam. Eu listei algumas que me preocupam, que já me preocuparam em algum momento, e eu acredito que são situações que também preocupam muitas outras pessoas. Pontuei aqui sobre despesas, sobre dívidas, problemas de saúde, problemas relacionados ao trabalho, aos estudos. Pontuei também problemas familiares. Enfim, são muitas as situações e muitas as coisas que podem nos preocupar. Inclusive, quando eu estava preparando a mensagem dessa semana, eu me recordei de quando eu tive Covid no início desse ano. Foi algo que mexeu muito com a minha cabeça. Logo no início eu estava bem tranquilo, eu estava confiante que nada iria acontecer, mas com o passar dos dias e com os sintomas sendo intensificados, eu comecei a me preocupar bastante. Mas eu lembro que em certo dia, depois de voltar do médico, eu tive que ir para o hospital, eu estava com a saturação bastante baixa, mas quando eu retornei, eu lembro que eu me ajoelhei ao Pai Celestial. E naquele momento, eu senti as mãos protetoras dele na minha vida. Eu pude sentir o conforto, pude ver que ele é um Deus de milagres, que ele podia fazer todas as coisas. E foi incrível que a partir desse momento, eu pude sentir mais paz. E inclusive, depois desse momento foi quando a minha saúde começou a recuperar. Por muitas vezes, esses problemas que a gente passa na nossa vida, eles podem tirar nosso foco. Mas o que a gente pode aprender no estudo dessa semana é que se nós somos diligentes, se nós somos prudentes, se nós colocarmos nossa confiança no Senhor, Ele vai fazer com que a gente consiga vencer essas provações. Como diz no próprio versículo 11, essas coisas elas vão ser para o nosso bem. Inclusive eu quero destacar com vocês agora esse versículo 11. Portanto, sede prudentes, como as serpentes, mas sem pecado. E ordenarei todas as coisas que forem para vosso bem, tão depressa quanto fordes capazes de recebê-las. Nessa última conferência, eu consigo ver alguns discursos que se enquadram perfeitamente com esse tópico. O discurso do Quentin Cook, para mim é um discurso excelente que fala sobre provações. Tem uma citação dele, isso foi o que eu anotei com as minhas palavras, talvez não seja exatamente o que ele falou. Mas um trecho que eu gostei bastante foi quando ele enfatizou que a adversidade não é prova do desagrado do Senhor e nem a sua retirada é a prova do seu amor. Ou seja, que muitas vezes a gente vai passar por provações e não é porque aquela provação não está saindo da nossa vida que Deus deixou de nos amar, de se preocupar conosco. Que possamos então agir como diz ali no versículo 11, agirmos de maneira prudente, confiando no Senhor. E se nós fizermos isso, o Senhor vai nos abençoar, o desejo dele é nos abençoar. E ele vai fazer isso tão depressa à medida que nós nos prepararmos para receber essa bênção.
Um outro tópico que eu quero destacar com vocês é um tópico encontrado na seção 112. E esse tópico é intitulado como: O Senhor abençoa aqueles que procuram humildemente fazer a sua vontade. A gente viu no contexto dessa sessão que quando ela foi recebida estava ocorrendo muita discórdia, orgulho, intrigas, até mesmo no coro dos 12 apóstolos. Mas nessa sessão a gente vai aprender sobre um atributo essencial para sermos discípulos de Cristo. E esse atributo é a humildade. Eu quero destacar com vocês, primeiramente aqui, o versículo 10 dessa sessão. Esse versículo diz o seguinte: Sê humilde, e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e dará resposta às tuas orações. A gente sabe que o contrário de humildade é o orgulho. O orgulho nos faz querer ser maior que os outros. O orgulho nos faz querer questionar decisões de outras pessoas, achar que as nossas são melhores ou que os outros estão errados. O orgulho, inclusive, nos faz questionar a decisão de nossos líderes ou questionar os chamados feitos. Enfim, é algo que só nos afasta do discipulado do Salvador Jesus Cristo. Ainda tratando sobre a questão da humildade, eu quero destacar o versículo 15 dessa sessão. Esse versículo diz o seguinte: Não vos exalteis, não vos rebeleis contra meu servo Joseph, pois em verdade vos digo que estou com ele, e minha mão estará sobre ele, e as chaves que lhe dei, como também a vós, não serão tiradas dele até que eu venha. A gente sabe que ânimos exaltados, que a discórdia, que a rebelião são manifestações de orgulho. E quando a gente faz isso aos nossos líderes da igreja, até mesmo quanto às revelações de nosso profeta, dos líderes da igreja, isso é ainda mais grave. O orgulho é algo que pode nos derrubar e que devemos nos acautelar, que devemos tomar muito cuidado. Dentro desse tema, eu quero destacar também o discurso do Elder Rayland. Foi o discurso dele nessa última conferência, eu achei fantástico. Nesse discurso, o Elder Rayland, ele usou aquele exemplo do teste ergométrico espiritual. Eu achei incrível como ele usou esse exemplo. Eu anotei aqui algumas coisas nesse discurso que eu quero compartilhar com vocês. Eu gostei de um trecho aqui que ele enfatizou que quando levamos contenda no coração das pessoas, Satanás ri e Deus ele chora. E ele também enfatizou que nós deixamos de ser discípulos do Salvador quando não amamos uns aos outros. Ele também tratou que a união exige esforço. E um trecho também, esse eu não posso deixar de compartilhar aqui. Acho que foi uma das frases que eu mais gostei. Ele pontuou que se nós somos rápidos em se sentir ofendidos, ou somos rápidos em responder ofensivamente, nós somos reprovados neste teste ergométrico espiritual. Como membros da Igreja de Jesus Cristo, nós devemos ponderar o que a gente pode fazer para promover a união. Nós devemos colocar o discipulado do Salvador acima de todas as coisas. Antes de finalizar esse estudo, eu quero mais uma vez prestar meu testemunho para vocês, que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Pude sentir essa verdade muito forte durante a conferência. Que privilégio maravilhoso, nós sabemos que nós temos um profeta, que nós temos 12 apóstolos, que temos a autoridade de Deus aqui na Terra. Sei que Russell M. Nelson, ele conversa com Deus, ele recebe revelação e que o próprio Salvador guia essa obra. E eu presto testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. A pergunta que eu quero deixar para vocês refletirem essa semana não é nem diretamente com o estudo do Vem Segue-me, mas com a conferência geral. A pergunta é a seguinte: o que eu aprendi nesta última conferência que preciso aplicar a partir de hoje? Em muitos momentos da conferência, eu me senti inspirado a fazer mudanças ou aprimorar certos pontos na minha vida. Um desses pontos que eu me senti inspirado a melhorar é demonstrar mais amor ao próximo e ser menos crítico. Acho que isso é algo essencial, algo importante dentro do discipulado de Jesus Cristo. E você? Deixa aqui no comentário o que você gostou no estudo dessa semana, ou deixa aqui no comentário o que você gostou da última conferência, qual foi o discurso que você mais gostou, o que você se sentiu inspirado a fazer depois da conferência. Eu amo ler os comentários de vocês.
Uma outra coisa que muito importante que eu quero fazer nesse vídeo é a indicação da semana. E a indicação dessa semana é o canal do irmão Fagner Penha. O canal desse irmão tem o nome dele mesmo, Fagner Penha. O irmão Fagner, ele é ator, membro da igreja e produz vários vídeos muito interessantes. Tem um que eu gostei bastante, que era uma ocasião que ele estava na missão e ele pôde recepcionar uma atriz global, olha que chique. Tem um outro vídeo também que eu gostei bastante, que ele cita uma ocasião que Dom Pedro II ele foi para Salt Lake City, essa eu não sabia e pude aprender no canal dele. E tem vários outros vídeos interessantes, tem vídeos dele, né, enquanto ator, tem lives, então é um canal que eu quero muito recomendar para que você possa se inscrever a partir de agora, se ainda já não é inscrito. E falando nisso, se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no meu canal, também não deixe de se inscrever. Lembrando que todas as terças a gente tem o vídeo sobre estudo do Vem Segue-me e todos os sábados a gente tem o curta e compartilho. E antes de finalizar, se você chegou até esse ponto do vídeo e ainda não deixou o seu joinha, por favor, clica aqui embaixo, dá um tapa ali no dedão, ajuda bastante aqui para que o YouTube possa recomendar o meu canal para outras pessoas. Certo, gente? Então é isso daí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Degustando Vem Segue-me, comigo Gustavo Bayer. No vídeo dessa semana nós vamos estudar... Nossa, esse vídeo vai dar trabalho para editar. É hoje que eu saio daqui 3 da manhã. Mas antes de passar pro conteúdo... Ai, que vídeo demorado. Quando que será que isso vai acabar? Tô morrendo de fome. Conferência maravilhosa, nós tivemos... Nossa, como é que se enrola para falar? Se fosse eu fazendo esse vídeo, nossa senhora, ficaria muito melhor. Discursos, não dá pra eu citar só um. Olha esse pelão saindo do nariz do Gustavo. Que vontade de pegar uma pinça e arrancar isso. Por que será que todo mundo fica falando desse meme de batatinha frita 1, 2, 3? Como é que ele consegue ensinar com tanta clareza e poder? Minha cabeça tava explodindo. Mas falando em batata, eu tô com muita fome. O Gustavo tá tão concentrado que ele nem vai ver que eu vou fazer um pedido aqui no iFood. E eu não sei, talvez em breve a gente vai ter um degustando a conferência, não sei. Porque eu aprendi uns anos atrás, eu levo isso... Eu prefiro gente de óculos apresentando. Será que se eu chamasse o Lucas Guerreiro ele ia aceitar? Tem uma